Graça e paz, caros estudantes. Ah, Hoje vamos falar de Atos dos Apóstolos e também um pouco do que eu deste lado tenho feito como minha contribuição no Evangelho, no Reino de Deus, em concordância com o que as Escrituras têm falado de testemunhar o Evangelho para todas as pessoas, neste caso, sermos testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, Deus confins da terra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que me dá para partilhar Sua palavra e sua mensagem perante os seus filhos. Peço que o Senhor me dê sabedoria e graça para que eu possa fazer chegar a informação, a mensagem que o Senhor quer que fale e transmita para os seus filhos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de termos visto os evangelhos sinóticos, termos visto também o, o evangelho suplementar, agora nos resta ver Atos, que é um livro histórico. Atos é um livro escrito por Lucas, por volta dos anos 62, ou do ano 62, e o destino deste livro era Grécia, porque a pessoa que era o destinatário, neste caso o Teófilo, era um grego. Qual era o propósito deste livro? O livro de Atos nos oferece o registro da expansão do cristianismo, desde o dia da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, até a chegada de Paulo a Roma. Neste caso, para pregar o evangelho na capital do mundo. Na altura, como é bem sabido por vós, que Roma era o caput do mundo, a cabeça do mundo, capital do mundo. E este livro de Atos é o registro da continuação das coisas que Jesus começou a fazer na terra. Vimos em Mateus, Marcos, Lucas, João o que Cristo fez na terra, vida e obra de Cristo, e em Atos nós temos a continuação disso. Perdão, estamos a dizer que em Atos, Cristo, ele faz a obra através dos apóstolos. Ou seja, o Espírito Santo usa os apóstolos de Cristo para transmitir o Evangelho, para pregoar as boas novas para as pessoas. Em virtude da forte ênfase de Lucas sobre o ministério do Espírito Santo, este livro deve ser considerado, de fato, os atos do Espírito Santo operando em ou através dos apóstolos. Ou seja, atos do Espírito Santo operando na vida dos apóstolos e através dos apóstolos. Esta é uma afirmação que John Stott, também numa das suas obras sobre Atos dos Apóstolos, ele discute claramente, ou mostra claramente, que o livro de Atos, por conta das ações do Espírito Santo ali presente, muitas ações, deveria de fato ser denominado como Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Do prisma teológico, Atos foi escrito para traçar o desenvolvimento do corpo de Cristo na transição de uma geração primariamente judaica para a membresia predominantemente gentílica. Então, em Atos, nós percebemos claramente que há uma transição geracional, há uma transição até de etnias, de povos, quer dizer, na altura, a igreja era constituída por povo maioritariamente judaica, na verdade, praticamente eram judeus. Em Atos, nós conseguimos ver a introdução dos gentios. Mais tarde, a igreja vai ser praticamente vai predominar na igreja os gentios, neste caso os não-judeus. E isso é possível ver
em Atos que o corpo de Cristo não é constituído apenas de judeus, mas também de gentios. E esta é uma obra apologética, neste caso, e apresenta o cristianismo como distinto do judaísmo, não é? Ou seja, esta obra apologética vai mostrar claramente que o cristianismo não é judaísmo, apesar de originar do judaísmo, de ser, entre aspas, filha do judaísmo, de advir do judaísmo. Mas o cristianismo tem pressupostos diferentes, tem uma marca diferente que, que não seja, seja uma marca diferente do judaísmo e que não se pode confundir com o judaísmo. Embora que, na altura, as pessoas, ou seja, no começo do cristianismo, pudesse ser confundido com o judaísmo, mas por causa da sua marca, da sua teologia e filosofia, percebe-se que o cristianismo é diferente do judaísmo. Prega o Cristo e foi morto e ao terceiro dia ressurgiu. E esta apologia é vista na obra de Atos, neste caso, neste livro histórico de Atos, de que o cristianismo é distinto do cristianismo, aliás, do judaísmo. E, ao mesmo tempo, esta obra faz uma apologia do cumprimento, não é? De vida cristã dia após dia. Tanto que é na Antioquia, se a memória não me falha, que foram pela primeira vez chamados de cristãos, neste caso, os discípulos de Cristo. Isto está registrado em Atos. Que dados importantes podemos ver aqui? O livro de Atos não pretende constituir uma descrição exaustiva de todos os acontecimentos que se deram no desenvolvimento da igreja primitiva. Até porque a semelhança do livro de João, ou do Evangelho de João, que os milagres feitos por Cristo não foram todos registrados, também no livro de Atos, cremos que não são todos os acontecimentos que foram registrados. Por isso que não é uma obra exaustiva de todos os acontecimentos. A principal narrativa de Atos ocupa-se da missão que levou o Evangelho através de Antioquia para a Ásia Menor e daí para a Macedônia, Acaia e Roma. Os 30 anos, neste caso os 29, que são os quase 30 anos de história coberto pelo livro de Atos, foram anos importantes da transição da igreja, não é? Transição cultural, transição também espiritual e também é uma transição geográfica, onde não se limita, o evangelho não se limita apenas para o povo judeu, em termos de povos e também de cultura, não se limita, ou seja, o evangelho espiritualmente não é só para os judeus e geograficamente não se limita em Jerusalém, mas perpassa para Judeia, Samaria e chega aos confins. O evangelho foi pregado, a princípio, apenas para os judeus, e a maior parte da igreja era de cristãos judeus. À medida que mais e mais gentios eram incluídos, a igreja foi se distinguindo do judaísmo. Está claro aqui. Enquanto no início eram judeus, o pessoal de fora poderia pensar que a igreja é uma espécie de reprodução, na altura era uma espécie de reprodução do judaísmo ou continuidade do judaísmo. Mas na medida que foram entrando os judeus, aliás, os gentios, os não-judeus na igreja, foi-se percebendo que não, nós estamos diante do judaísmo, mas de uma religião, uma filosofia de vida diferente do judaísmo. Atos é a transição entre os evangelhos e as epístolas. O Espírito Santo é mencionado 70 vezes no livro, por isso é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Talvez comentar um pouco aqui, quando nós dizemos que é a transição entre os evangelhos e as epístolas. Atos serve de elo, não é? Serve de elo, mas ao mesmo tempo de transição. É intermediário. Liga epístolas e evangelhos, mas também transita, não é? Dos evangelhos para as epístolas. Com João fechamos os evangelhos,
com Atos, abrimos uma nova página, fechamos a uma página de vida e obra de Cristo, literalmente em pessoa, e começamos uma vida, um trabalho do Espírito Santo que opera na vida dos discípulos e seguimos com cartas direcionadas às igrejas, viagens missionárias e um trabalho agressivo e fantástico da igreja. A palavra-chave é crescimento da igreja, versículo-chave 1:8. O versículo-chave que nós temos aqui, podemos ler, não é? Que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Este versículo, que nós chamamos de versículo-chave, é uma espécie de uma miniatura dos outros versículos. Ou seja, não dos outros versículos, é uma miniatura é um espelho dos acontecimentos de Atos dos Apóstolos. O que estamos a dizer? Este versículo é uma miniatura do desenrolar de Atos, o que vamos ver aqui na vista panorâmica. Quando Cristo fala que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é? Está praticamente prevendo ou mostrando até os caminhos e locais que os seus discípulos deveriam passar testemunhando o Evangelho. Mas também temos Atos 2, 42 a 47, não é? Onde a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na comunhão dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aqui nós temos o que entendemos como as atividades dinâmicas da igreja, ações dinâmicas da igreja, questão do ensino, a questão de adoração, a questão de evangelismo, a questão de comunhão, mesmo de assistência social. Encontramos praticamente as 5 ações dinâmicas, não é, da igreja, como diria o Scott Orr. E o capítulo 2, naturalmente, é o capítulo-chave, capítulo da descida do Espírito Santo, um evento que tem 2 formas de ser percebida. A, a linhagem conservadora vai dizer único e repetível, e estamos a falar do batismo no Espírito Santo e com evidências de línguas, e outra linhagem neopentecostal vai dizer que repete-se. Então, isso fica ao cargo do estudante fazer pesquisas e posicionar-se se repete-se ou não. Vista panorâmica. Ah, temos aqui o testemunho em Jerusalém, como foi dito por Cristo que isso acontecer após a recepção do poder do Espírito Santo, testemunho na Judéia e Samaria e testemunho nas partes remotas do mundo. Então, aqui encontramos o poder da igreja, na medida que recebe o Espírito Santo, é revestido pelo poder do Espírito, o progresso da igreja, onde temos Pedro como figura principal e a concentração neste momento é para os judeus, o local também é Jerusalém e a igreja neste momento gasta, ou nesta fase gasta cerca de 2 anos em Jerusalém a pregar o evangelho. Há quem diga que a igreja ficou confortável, não é? Ficou no conforto, por isso Deus envia perseguição e a igreja se expande, não é?
palavra de Deus é pregado em Samaria, não é? Os samaritanos ouvem o evangelho, então Judeia e Samaria, e temos aqui a figura principal, Filipe. Lembram? Filipe, quando ele vai explicando a palavra ao eunuco, não é? Neste caso, ele explica a palavra e depois batiza o eunuco, e o africano, neste caso. Então, a igreja vai se expandindo. E essa expansão de Judeia e Samaria levou cerca de 13 anos, 35 a 48 depois de Cristo, e temos testemunhas também nas partes remotas do mundo, onde podemos ver as três viagens de Paulo, os três julgamentos de Paulo, durante o seu testemunho. O quanto ele ia testemunhando o evangelho, ia encontrando obstáculos, ia encontrando perseguições, até mesmo prisões, e, no entanto, ele não parava de testemunhar. Nesta fase, vemos claramente a predominância dos gentios, e Paulo hoje é conhecido também como o apóstolo dos gentios. As escrituras vão mostrar isso, e são as partes remotas. Nessas partes remotas, temos cerca de 14 anos, 48 a 62 depois de Cristo. Amigos, qual é a contribuição deste livro para as escrituras? Atos é altamente seletivo em seu conteúdo e não pretende ser uma visão abrangente dos primeiros 30 anos da igreja. Estamos a dizer que existe muito mais que provavelmente não fora escrito aqui, mas não cabe a nós hoje, especulativamente, dizermos que não, eu descobri a novidade que faltava lá, para não corrermos o risco de estarmos a acrescentar aquilo que praticamente nem aquilo que nem é considerado canônico, que também no que as escrituras já fechou. Já não há mais acréscimo, como vocês aprenderam pela via de bibliologia ou da doutrina das escrituras. Sem ele, neste caso, as epístolas seriam de difícil compreensão e a história da igreja primitiva seria uma vaga fragmentação. O que significa que Atos é importante, é fulcral para entender as epístolas. Aliás, o que nós vemos nas epístolas escrito, muitas dessas coisas refletem, são desdobramento do que tem de forma pincelada em Atos. Em Atos temos isso resumido e nas epístolas temos já de forma mais profunda, mais abrangente e mais revelada. Cristo em Atos, o Salvador ressurreto é o tema central dos sermões e defesas de Atos. As escrituras do Antigo Testamento, a ressurreição histórica, o testemunho apostólico e o poder convincente do Espírito Santo, tudo testifica que Jesus é o Senhor e o Cristo. Então, estamos a dizer que Cristo é visto na pregação dos apóstolos, vão mostrar de forma clara que estamos a pregar Cristo ressurreto. Há uma apologia de Cristo. Mesmo quando se encontra com os filósofos, epicúreos, estoicos, há uma grande apologia de Cristo. Então, o testemunho de Cristo, testemunho sobre a ressurreição, questão de obediência a Cristo, o Senhor, isso pode ser visto claramente no livro de Atos. Então, queridos, isto é o que nós queríamos trazer hoje para podermos refletir a respeito de Atos. Como nós já tínhamos dito numa das aulas, que Atos é um livro em aberto, não termina nos 28 capítulos, canonicamente falando, mas se espera que os atos, nossos atos como crentes, continuem, em termos de ações, de trabalho missionário, de continuar a expandirmos o Evangelho. O Atos termina em 28, mas a missão dada por Cristo Jesus não termina. A grande comissão, que também vemos refletido em Atos 1:8, não termina. Significa que continua. Então, espera-se que eu e você consigamos ou continuemos a contribuir para a expansão do Evangelho. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui para tentar vos mostrar o que é que nós temos feito deste lado, na parte de pregar o Evangelho, e provavelmente alguém possa estar interessado em cooperar ou em se beneficiar daquilo que nós temos feito neste lado.
Neste momento, aqui em Inhambane, ah, fora do que eu tenho feito, trabalho como profissional de desenvolvimento da juventude, também trabalho, coopero, colaboro com a Africa Outreach Ministry, que em Moçambique foi registrado como Associação para o Discipulado Cristão. A Associação para o Discipulado Cristão é uma organização americana, não é, fundada, neste caso, nos Estados Unidos, é uma organização religiosa e filantrópica. E está aqui em Moçambique desde 2008 e tem trabalhado bastante para a contribuição dos pastores. Quando eu saí de Maputo, ou seja, tem contribuído bastante para o crescimento, para a edificação da vida dos pastores. Na África do Sul tem feito isso, ah, e aqui também tem feito isso, e tem trabalhado também com jovens. Quando eu vim aqui em Inhambane, me juntei ao grupo, e é desta forma que nós juntos temos contribuído para apoiar a igreja, seja através dessa missão que juntos temos contribuído para apoiar a igreja a nível de Inhambane, mas também as pessoas que precisam, pode ser fora de Inhambane, ou pode ser noutros locais ou distritos. A missão é promover e apoiar iniciativas que resultem no avanço do reino de Deus e desenvolvimento sustentável e integral das comunidades onde estiver inserido, porquanto acreditamos profundamente que Deus esteja preocupado com todo o sofrimento humano, quer seja temporal, material e físico, quer seja espiritual. Por isso, priorizamos uma abordagem holística em nossas intervenções e nos propomos dentro das nossas possibilidades, tanto as necessidades físicas quanto espirituais das comunidades a quem servimos. Temos diretrizes aqui, trabalhamos em 4 áreas, que nós chamamos de educação, cuidado, saúde e oportunidade, e aqui nós temos imagens de treinamentos que a Africa Outreach Ministry tem feito, vinha fazendo. Temos áreas de atuação em termos de formações que tem dado tanto para as escolas, tanto para algumas OCBs e, neste caso, a comunidade, organizações baseadas na comunidade, organizações de base comunitária. E também temos assistência na parte de cuidado que tem dado para pessoas com necessidades especiais e mais outras formações que tem dado à comunidade e outras em parceria com as escolas. Na área de saúde também temos esse trabalho que tem sido feito. No entanto, o que eu quero fazer neste momento é me deter no trabalho com igrejas locais. A Africa Outreach Ministry apoia a implantação e crescimento de igrejas. Vimos em Atos que havia implantação, crescimento de igreja, expansão de igreja. Então, nós apoiamos a igreja e a implantação e crescimento de igreja. Também damos seminários de pastores e líderes. O que é que significa aqui? Que os pastores, eles contactam a Africa Outreach Ministry e a Africa Outreach Ministry vai apoiando as igrejas, não é? Na realização de seminários, ou a igreja pode nos convidar para darmos seminários, ou mesmo a igreja pode nos contactar para lhes apoiarmos na realização de seminários de pastores, líderes, obreiros. Agora, isso tem uma logística própria, que se conversa antes, se trabalha antes, e você sabe, ou é informado sobre condições que primeiro devem ser estabelecidas para que os seminários de pastores e líderes venham a acontecer, caso for outreach a preparar, ou mesmo caso for a convidar alguém de outreach para poder preparar, neste caso, da Africa Outreach Ministry. Também damos treinamento bíblico e teológico neste ano. Na verdade, acho que vai ser próximo ano, vai se lançar um treinamento
de 2 anos, onde vai se treinar pastores e líderes em matéria de liderança e desenvolvimento comunitário, e com o objetivo mesmo de preparar o pastor, os líderes, neste caso os obreiros, pastores, líderes, e também desenvolver habilidades de autossuficiência, por entender-se que no nosso país há muitas dificuldades de igrejas pagarem o pastor que trabalha o tempo inteiro. Então, aí nós capacitamos o pastor para que ele tenha condições, pelo menos tenha ferramentas de poder desenvolver habilidades de autossuficiência. Enquanto exerce o ministério, ele também faz tendas, aquilo que Paulo fazia, o que nós chamamos de ministério bivocacional. Fazemos mentoria de pastores, líderes para o desenvolvimento ministerial. Trabalhamos no acompanhamento, mentoria, para que o pastor seja capaz de desenvolver o seu ministério em igreja. E fazemos acampa-tendas ou mesmo acampamentos em parceria com igrejas locais interessadas. Então, estamos a dizer aqui que, com todas as condições criadas, convida, ou seja, convida a Africa Outreach Ministry, senta-se, conversa-se, cria-se condições e a African Outreach Ministry apoia a igreja na realização de acampa-tendas para o crescimento da própria igreja. Também tem consultoria em pregação bíblica para ministros da palavra. Neste caso, há muitas pessoas que estão a pregar e acreditam que estejam a pregar biblicamente, mas pode ser que não, outros pode ser que sim. Então, como forma de apoiar a igreja a pregar biblicamente de acordo com a palavra de Deus, a Africa Outreach faz consultoria a pregadores, a ministros da palavra. Você quer pregar no domingo? Geralmente trabalhamos consigo cerca de 6 horas por semana. Se você tem uma pregação a fazer no domingo, então, pelo menos por esta semana tem que ter 6 horas de tempo, é orientado com ferramentas, é feita uma consultoria e sai a pregação. Nós não fazemos a pregação para si, mas nós te apoiamos a fazer uma pregação bíblica. E colocamos mais uma vez uma ênfase em pregação bíblica para ministro da palavra. Para que você vá pregar com segurança de que o que você está a pregar resulta de uma interpretação verdadeiramente bíblica. Nós estamos a dizer que damos homilética, hermenêutica, não. Trabalhamos contigo com ferramentas que te permitam fazer uma pregação bíblica. E pelo menos no mínimo por semana precisaríamos de 6 horas de tempo para fazer isso por semana. Neste caso, quando quiserem pregar. Fazemos isso e mais outras coisas, não é? Que temos desenvolvido. Se você estiver interessado com o nosso ministério, quiser conhecer mais o nosso ministério, não hesite em nos contactar e poder falar conosco via WhatsApp, via SMS, via Telegram e daqui a pouco o nosso site já estará ativo novamente, então não tenha dificuldade de entrar em contato. Ah, trabalho com as igrejas e parceiros, um envolvimento que nós, para quem quiser mesmo apoiar o Ministério, e estão aqui também os nossos contactos. Querendo saber mais, entender mais, perceber mais sobre o que fazemos para o avanço do reino, tenha liberdade de nos contactar. Então, vamos orar e espero também ouvir novidades vossas em relação ao que vocês desenvolvem a nível ministerial e, havendo necessidade de fazermos parcerias, poderemos trabalhar em conjunto. Tanto para o pessoal que está em Maputo, em Inhambane, Nampula ou qualquer canto, desde que haja uma necessidade de trabalharmos em conjunto. Que Deus possa abençoar a todos vocês e vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deu para partilhar a sua palavra na obra de Atos, no livro de Atos, e ao mesmo tempo mostrar o que nós temos feito, o que o Senhor tem nos permitido fazer. Que o Senhor possa nos ajudar a darmos continuidade do trabalho que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu para fazer, que possamos pregar a sua mensagem para as pessoas
e possamos fazer com que as pessoas conheçam a sua palavra, conheçam o Evangelho e que as pessoas venham se dobrar ao Senhor, converter-se ao Senhor. Que Deus nos ajude, nos dê força, nos ajude a crescer debaixo das suas asas, debaixo da sua graça e podermos expandir o Evangelho para toda criatura em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Nos vemos na próxima oportunidade ou no livro de Romanos. Obrigado.